é um grande homem de Deus. E aí eu te pergunto, abro um parênteses e te pergunto, como os teus amigos têm te visto? Como os meus amigos, como os meus vizinhos têm me visto? Qual é o tipo de testemunho que você tem dado aos teus vizinhos? Qual é o relacionamento e o testemunho que você tem dado para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho? Será que eu tenho sido verdadeiramente um santo homem de Deus? Será que os meus amigos, os meus vizinhos, a minha esposa, têm olhado para mim e dito, eu observo que este é um santo homem de Deus? Porque Eliseu, quando Eliseu vinha e retornava com o seu auxiliar Geazi, aquela mulher observava o seu comportamento, aquela mulher observava as suas palavras, aquela mulher observava a forma dele tratar as pessoas, a forma dele lidar com os problemas. E uma certa ocasião a mulher conversou com o seu marido e disse o seguinte: vamos fazer um quarto, vamos fazer um quarto para este santo homem de Deus, para quando ele vir aqui, ele se instalar neste quarto, e vamos colocar neste quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Em algumas traduções pode estar candeeiro ou candelabro. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Queridos, e Deus falando comigo através deste texto, através destes objetos, através da disposição desta mulher em construir este quarto. E eu quero me ater a este texto e a estes objetos. E vamos extrair nesta noite qualidades espirituais, verdades espirituais para mim e para a tua vida. Preste atenção, deixe sua Bíblia aberta, não desligue. Aquela mulher olha para o seu marido e fala, vamos construir primeiro um quarto. Vamos construir um quarto. Queridos, quando a gente ouve falar em quarto, quando a Bíblia fala de quarto, está falando de algo íntimo, está falando de uma intimidade. Alguém pode entrar em sua casa em qualquer lugar, pode ir até na cozinha, pode ir em qualquer lugar, vai no quintal, mas para ir no quarto, no seu quarto, precisa ser alguém bem íntimo, precisa ser alguém bem chegado para entrar no seu quarto, ou então não entra. Se não for íntimo, não entra. Queridos, quarto fala de intimidade. Queridos, na vida de um servo e uma serva de Deus, precisa estar esta qualidade, intimidade com Deus. Um grande servo de Deus, uma grande mulher de Deus, ela tem intimidade com o seu Senhor, ela tem intimidade com o seu pai, ela tem intimidade com o seu pastor. João capítulo 10 fala do relacionamento da ovelha e do seu pastor, e vai dizer que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue, porque ela tem intimidade, ela ouve, ela conhece, ela sabe discernir a voz do seu pastor, ela sabe discernir a voz do seu Deus, porque ela tem intimidade. Jesus, Mateus capítulo 6, verso 6, e quando orares, entre no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que te vê em segredo te recompensará. Deus, Ele quer ter intimidade contigo. Deus, Ele quer que você prive por isso, por esta intimidade, por este relacionamento com Ele. Este relacionamento nós chamamos de quarto de escuta, outros vão chamar de momento a sós com Deus. Mas você precisa ter este quarto, você precisa ter essa intimidade, este momento, você precisa ter esta comunhão com Deus. Quando eu falo de comunhão, quando eu falo de intimidade, eu me recordo que Oséias, no capítulo 6, o capítulo todinho, vai exortar o povo para ter
conhecimento de Deus. Para ter conhecimento, e vai estar escrito no capítulo 6, pode ler em casa todinho, o capítulo 6 vai dizer: eu não quero sacrifício, eu não quero muita coisa, eu quero que vocês tenham conhecimento de mim. Eu quero que vocês tenham conhecimento. Conhecimento aqui, o verbo conhecer, vem do hebraico iada, que não dá o mesmo significado, mas vai mais além, que diz ter experiência. Ter experiência. Só se tem experiência quem conhece, e só conhece quem tem intimidade. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E vai dizer no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer a este Deus. Aleluia! Precisamos ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Quanto mais íntimos de Deus, quanto mais perto estivermos do Pai, na hora da dificuldade, nós teremos maturidade, nós teremos estrutura psicológica, estrutura espiritual para lidar com as dificuldades. Quando eu falo sobre maturidade nas dificuldades, eu me recordo de Jó. Jó estava passando por uma tormenta muito grande. Jó estava passando por uma tribulação terrível. Você pode ler no capítulo 19, verso 25. Os amigos de Jó zombaram dele. A sua esposa disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Jó, ele estava sofrendo com aquela lepra no seu corpo. Jó estava passando por aquela tribulação, mas Jó, ele fala uma palavra que toca no meu coração, martela o meu coração. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Já está dizendo eu sei, já está dizendo eu conheço, já está dizendo eu tenho intimidade com Ele, eu conheço Ele, eu sei que Ele vive. Ele não é uma lenda, Ele não está morto, Ele não é uma farsa, não, Ele é verdadeiro, Ele vive. Se Ele vive, Ele vai se levantar, Ele vai agir ao meu favor. Mas eu conheço Ele, mesmo estando passando por tudo isso, eu conheço Ele, Ele vai agir. Não é no meu tempo, é no tempo dEle, mas Ele vai agir. Salmo capítulo 12, verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor dos exércitos. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, a prova é grande, sim. A tribulação está assolando a sua vida, tá? Mas tenha certeza, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor não está morto, Ele vive. E Ele vai se levantar no tempo certo, Ele vai agir. Tenha certeza que Ele não te esqueceu. Tenha certeza que Ele está do seu lado. Tenha certeza que Ele está aí onde você está, te dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E Jó disse mais: o meu Redentor. Aleluia. Quando a Bíblia fala de Redentor, fala daquele que paga o preço para libertar o outro. Aleluia. Louvado seja Deus, queridos. Existiram na vida vários redentores, falsos redentores, que se intitularam redentores. Mas observe, são redentores que estão mortos, redentores que foram sepultados. E se você chegar na tumba, você vai ver: aqui estão os restos mortais de fulano de tal. Falso Redentor, falso Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você chegar lá na tumba do nosso Cristo, vai estar assim escrito: Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está vivo, e por fim se levantará sobre esta terra. Ele vai agir ao teu favor, tenha certeza disso. Aleluia. Intimidade. Só que tem um outro detalhe: esta intimidade, em alguma tradução está assim: façamos um quarto, no capítulo 4, verso 10, em algumas traduções está assim: façamos um quarto próximo a um muro. Aleluia. Queridos, muro, existem dois significados. Vendo a Bíblia, você percebe dois significados para muro.
Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação, cria um muro entre nós e Deus. Mas você vai ver também Deus dizendo: seja santo porque eu sou santo, ou seja, um muro de separação com Deus. Existe um muro que separa de Deus, existe um muro que separa com Deus. Isso chama-se santidade. Esta intimidade, este relacionamento com Deus precisa estar pautado, precisa estar apoiado em uma santidade verdadeira com Ele. Entenda, e muitas pessoas interpretam errado em dizer que santidade é sinônimo de perfeição. Não, ser santo é você se separar e estar se limpando todos os dias. É você reconhecer que você não pode nada, que você não consegue, mas você está lutando para fazer a coisa certa e se limpando todos os dias. E não fazendo isso ou aquilo porque a Bíblia diz que não pode fazer. Isto é santidade. Seja santo porque eu sou santo. Precisamos estar com este muro chamado santidade, muro de separação com Deus. Precisamos estar separados dos prazeres da carne, dos prazeres que corroem esta carne, que só traz esta felicidade, uma felicidade passageira. Mas quando acorda pela manhã, viu que tudo ficou para trás e nada trouxe benefícios. Deixa eu te dizer uma coisa, a alegria verdadeira está com Jesus. A alegria verdadeira está com Cristo. Porque em meio a tanta tormenta, o cristão ele se alegra, porque Cristo ele dá força. Porque Cristo ele traz refrigério. Cristo ele traz a alegria do seu Espírito Santo em nossa vida. Então, todo homem e mulher de Deus precisa ter intimidade. Repita comigo, intimidade. Aleluia, intimidade. Esta intimidade precisa estar próximo à santidade. Relacionamento, santidade com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Seja íntimo de Deus, seja íntimo. E eu tenho certeza que no momento, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, vamos adquirir força para no dia da adversidade. Nós já lemos aqui, Provérbio 21, 31. Do Senhor vem a nossa vitória. Quem está próximo de Deus adquire esta maturidade e acredita que dele vem a nossa vitória. Só que aquela mulher disse mais, olha, conversando com seu marido, aquela mulher falou o seguinte: vamos construir este quarto próximo ao muro, mas vamos colocar o que neste quarto? Ela conversando, dialogando com seu marido, parece que vejo eles sentados, dizendo assim, é verdade, vamos construir um quarto, e vamos colocar o que? Quais são as mobílias deste quarto? Primeiro, vamos colocar uma cama. Queridos, cama é descanso, Todo servo de Deus, ele descansa no Senhor. Todo servo de Deus, ele fica tranquilo, porque ele sabe que o Senhor está agindo através dele. Todo servo de Deus, ele não se preocupa. A sua matéria até fica preocupada, mas quando ele chega no seu quarto, dentro na sua cama, ele fala: Deus, eu entrego todas as minhas ansiedades nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Aleluia. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está debaixo da sombra do Onipotente, se você habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, então descansa. Fique tranquilo, porque Deus te protege. Fique tranquilo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se você está debaixo da potente mãos de Deus, ele te protege. Então descansa. Fique tranquilo. Queridos, quando eu falo de quarto, tem um texto muito interessante. Salmo capítulo 4, verso 4 vai dizer o seguinte: quando vocês ficarem irados, quando vocês ficarem irritados, ao deitar-se nas vossas camas, reflitam sobre isso e fiquem quietos. Queridos, no nosso momento com Deus, no nosso relacionamento, no nosso quarto de escuta,
É um momento de reflexão, é um momento de um exame introativo. A gente analisa o que a gente falou durante o dia, a gente analisa o que a gente fez, a gente analisa o que foi que a gente olhou, o que foi que aconteceu durante o dia. É no nosso quarto, é na nossa intimidade com Deus ali, na nossa cama, que a gente para analisar, para refletir. Aí a Bíblia vai dizer, fique quieto. Se a gente entregou nas mãos de Deus, se a gente sossegou, descansou, fique tranquilo, Deus ele vai agir ao teu favor. Deus ele vai agir ao teu favor. Façamos uma cama. E aquela mulher conversando mais, a mulher disse assim, olha, vamos colocar também uma mesa e uma cadeira. Mesa e cadeira. Queridos, quando a gente fala de mesa, a gente fala de momento de comunhão, momento de muita comunhão. Em Israel, quando eles reuniam-se até hoje, nas refeições, é um momento de muita comunhão, para conversar, para sorrir, para se relacionar, para se abraçar, para orar, para agradecer a Deus. Comunhão com os irmãos. E aí eu volto ao que eu já falei no início. Fomos criados para estarmos em comunhão, para compartilharmos as nossas necessidades uns para com os outros, para compartilharmos as nossas alegrias, para compartilharmos o nosso pão, para compartilharmos a nossa vida, para nos abraçarmos. Mesa, comunhão. Aí eu percebo a mesa de Cristo reunido, seus discípulos, comendo, ceando, se alegrando, comungando ali entre si, estando na presença de Cristo. Queridos, toda casa precisa comunhão, precisa ter harmonia, precisa ter paz, mas além de tudo precisa ter Cristo assentado no meio. Quando uma casa não tem Cristo como centro, toda alegria é passageira, toda paz é passageira, tudo é passageiro. Mas quando Cristo está no centro, esta paz, esta alegria é uma alegria verdadeira. Aí sim teremos esta comunhão, aí sim teremos paz, aí sim teremos, louvado seja Deus, abraço, acolhimento uns para com os outros. Eu não estou falando que não vai haver defeitos. Todos nós somos seres humanos cheios de defeitos. Sim, cheios de defeitos. Mas precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos acolher uns aos outros. Precisamos aprender da palavra de Deus uns com os outros. Mesa, comunhão entre os irmãos. E eu pergunto mais uma vez, falando de comunhão, como tem sido o meu relacionamento? Como tem sido o seu relacionamento com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua família? Como tem sido o meu relacionamento? Queridos, aquela mulher, depois de ter feito o quarto, próximo ao muro, colocado uma cama, colocado uma mesa e uma cadeira, ela falou assim, mas vai ficar escuro, porque vai chegar a noite. Então vamos colocar um candeeiro. Vamos colocar uma lamparina. Os mais velhos chamam de fifó. Uma vez eu vi um senhor chamar um candeeiro, acho que fifó parece, né? Louvado seja Deus. Mas é lamparina, uma lamparina, um candeeiro. Queridos, olha o que a Bíblia vai dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Precisamos ter relacionamento, precisamos ter santidade, precisamos ter relacionamento com os nossos irmãos, precisamos descansar em Deus e precisamos ter intimidade com esta palavra. Precisamos ter esta palavra em nós, precisamos ser pautados com esta palavra. Precisamos estar com esta palavra em nosso coração. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esta palavra é luz para o nosso caminho,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Precisamos estar pautada a nossa vida nesta palavra. Existem hoje aí muitos livros, muitas coisas, muitos escritos, coisas que não tem base bíblica, pode ter base até histórica, cultural, mas não tem base bíblica, espiritual, para que possamos pautar a nossa vida. Se não está escrito aqui, não serve, precisa estar escrito na Bíblia. Deus deixou tudo escrito aqui, todo o manual está aqui, a nossa regra de fé e prática está aqui, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é o nosso manual, é a nossa luz, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Se durante a nossa vida, se durante a nossa caminhada, queridos, a gente tiver pautado a nossa vida nesta palavra, a gente dedicar a nossa vida, a gente dedicar todo o nosso tempo em ler esta palavra, em nos relacionarmos com Deus, tenha certeza que na sua caminhada vai acontecer algumas barreiras, vai acontecer algumas situações de alguma tristeza, sim, porque nós somos seres humanos, mas tenha certeza, a Bíblia diz que o justo ele passa, com dificuldade passa, o justo ele passa pelas mesmas tristezas que o injusto passa, mas olha o que é que a Bíblia vai dizer, de todas os justos passam por muitas tribulações, mas de todas o Senhor a livra. Mas existe um detalhe, muitas vezes Deus ele não nos livra da situação, mas na situação, então você precisa passar, mas se você tiver esta palavra em seu coração, se a sua vida estiver pautada, se a sua regra de fé e prática for a palavra de Deus, eu tenho a certeza que você não vai trilhar outros caminhos, porque esta palavra vai ser luz para o seu caminho. Se não está escrito, então não é o caminho está escrito aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sei nesta noite qual é o caminho que você está trilhando. Deixa eu te dizer uma coisa, se o caminho que você estiver trilhando estiver pautado na Bíblia, é bom, se não, reveja os seus conceitos, pergunte a Deus: Deus, isso está certo? Isto está correto? Busque na palavra a resposta, busque na palavra a resposta para o que você está passando, se este caminho é de Deus ou não. A Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser perfeito, mas o final dele é de morte. Então perceba que o nosso caminho a trilhar está escrito aqui. A nossa vida está escrito aqui, como viver, como relacionar, como criar os nossos filhos, como relacionar com os nossos irmãos, como se relacionar com Cristo. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que aquele homem de Deus ele chegava naquele lugar, ele dormia naquele quarto. O quarto estava pronto. O homem de Deus chegava, a mulher dizia com aquele homem de Deus, eles tinham uma grande amizade. Fique à vontade, pode ir para o seu quarto, está lá, próximo àquele muro. O quarto está lá, sua cama está lá, sua mesa, sua lamparina está lá, pode acender, para você enxergar. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós aprendemos que estando só, a gente não consegue, a gente só consegue estando em comunidade, a gente só consegue se aprendermos vivenciar relacionamentos sinceros. Louvado seja Deus. Onde a gente chegar, a gente vai encontrar apoio. Onde a gente chegar, a gente vai encontrar acolhimento. Você já pensou
se aquela mulher conhecesse aquele rapaz e dissesse assim, não, ele vai chegar aqui e vai procurar outra casa, aqui não. Ele só fala mal de A, só fala mal de B, ele é assim, ele é assado. Mas não, aquela mulher, as qualidades daquele homem, ela disse, não, esse homem é um santo homem de Deus. Se as pessoas veem em mim e veem em você essas qualidades, santo homem, santa mulher de Deus, eu tenho certeza que onde você estiver, você vai ser observado, você vai ser uma carta lida. Como a Bíblia diz, nós somos cartas lidas. O mundo vai olhar para você e vai dizer, não, este é um exemplo a ser seguido. Eu preciso seguir o exemplo daquela pessoa, porque aquela pessoa segue os passos de Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você nesta noite. E tenha certeza, eu não sei como tem passado a tua vida, não sei como você tem lidado com os problemas, com as situações. E eu repito, precisamos ter intimidade com Cristo. Precisamos ter experiências com Cristo. Todos os dias da nossa vida, precisamos andar com Ele. Porque fazendo assim, a gente vai adquirir maturidade. A gente vai adquirir experiências na nossa caminhada. O que a Bíblia vai dizer? Romanos capítulo 8, verso 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós iremos entender esta palavra de forma espiritual. Se a tua vida com Deus estiver bem, se a tua vida de oração estiver bem, se a tua leitura da palavra estiver bem, aí você vai entender que tudo coopera para o seu bem. Nesta hora eu quero fazer uma oração. Antes de, louvado seja Deus, de passar a palavra para o pastor Everaldo para dar os avisos finais, eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração assim, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Estarei fazendo oração por você nesta hora. Aleluia. Pai querido, Pai santo, Deus de poder, Deus, eu tenho uma certeza que o Senhor falou aos nossos corações, falou com esse coração nesta noite, meu Pai. Esta mulher, este homem que talvez, meu Pai, estava desanimado, estava triste, cabisbaixo nesta noite. Deus, eu tenho uma certeza que o Senhor entrou nesta casa, entrou neste lar, trouxe vida, trouxe saúde, trouxe, Pai amado, ânimo para trilhar, para esta pessoa trilhar os teus caminhos com mais vigor, ânimo para ela se levantar, não baixar a cabeça, não desistir, tentar de novo. Talvez, meu Pai, esta pessoa até tenha tentado, mas tenha desistido por algumas frustrações, por não conseguir de alguma forma, ou por até ter achado que sozinho iria chegar lá. Mas nesta noite, meu Pai, através desta palavra, esta pessoa, ela quebrou o pensamento da individualidade. A partir de hoje, esta pessoa vai passar a andar em comunidade, vai passar a desenvolver relacionamentos sinceros, passar a fazer amizades, a conversar, dialogar, a conversar com a família, ter momento de diversão com a sua família. Esta pessoa, meu Pai, vai passar a enxergar as coisas de forma diferente, porque o Senhor já entrou na vida dela, através da tua palavra, para trazer luz para o seu caminho. Então, meu Pai, nesta hora, nesta noite, meu Deus, eu te peço que o Senhor vem dando ânimo, vem dando coragem, para que esta pessoa possa se levantar e olhar para frente, erguer a sua cabeça, olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, meu Pai, nesta hora, talvez esta pessoa está se sentindo até sem força. Dá força a ela nesta hora, Deus. Vem com o teu Espírito nesta hora, meu Pai, entrar na vida dela. Vem com a tua presença, meu Pai, motivar a vida desta pessoa, deste jovem, desta criança, deste adolescente. Deus querido,
O inimigo tem investido muito para destruir as famílias, para separar, para colocar pensamentos negativos na cabeça dos jovens. Muitos jovens e velhos e adolescentes têm praticado suicídio, Deus. Deus querido, vem nesta hora, vem nesta noite, com teu poder. E eu digo, sinta o poder de Deus nesta noite, entrando aí na sua casa. Sinta o vento, o sopro do Espírito Santo aí na tua vida nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, diga amém e aplauda ao Senhor bem alto, bem forte, onde você estiver. Aleluia, aplauda ao Senhor. É para Jesus. Ele merece toda a honra e todo o louvor. Deus te abençoe. Nesta hora eu vou passar a palavra para o pastor Everaldo, estará dando os